Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiros Sem Fronteiras, núcleo de Uberaba. O assunto da aula de hoje é simplificação de expressões algébricas. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Vamos lá? Bom, na última aula sobre operações com conjuntos, eu deixei alguns exercícios para vocês praticarem o que foi visto. Vou deixar aqui as correções dos exercícios. E lembrando que se vocês tiveram dúvidas na hora de resolver ou enquanto estavam assistindo às aulas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo ou deixar um comentário no YouTube mesmo, que a gente vai entrar em contato e tentar ajudar da melhor forma possível. Vamos para o assunto da aula de hoje: expressões algébricas. São expressões matemáticas que possuem números e letras. As letras representam valores que a gente não conhece e a gente chama elas de variáveis. Expressões com um único termo a gente chama de monômio e com mais de um termo a gente chama de polinômio. Alguns exemplos. Menos 4x² mais 2ab é uma expressão algébrica, assim como 5x menos 2y, x² mais 2x menos 3. Aqui na imagem a gente tem outra expressão, ó, x mais 4x vezes 2² menos 3 dividido por x. Temos uma variável x, o coeficiente, que é o número que acompanha a variável. Temos as operações de soma, multiplicação, subtração, divisão. Aqui nesse caso a gente tem um expoente, a gente tem parêntese, então todos esses elementos compõem as expressões algébricas. A simplificação das expressões nada mais é do que escrever essa expressão de uma maneira mais simples. E aí a gente tem os termos semelhantes, que são aqueles que possuem a parte literal, ou seja, as variáveis, igual. Então, 4xy² e o 5xy², eles têm as mesmas variáveis. E aí, nesse caso, a gente pode somar ou subtrair os seus coeficientes, a fim de simplificar essa expressão. Algumas propriedades. A propriedade de adição. Somente variáveis iguais podem ser adicionadas, então, nesse caso, a gente vai somar os coeficientes e manter a variável. No exemplo 4, a gente tem duas expressões sendo somadas. Primeira coisa a fazer é tirar todos os termos dos parênteses e aí a gente vai unir os termos semelhantes. Então, o 3a² eu consigo unir com o 2a², resultando em 5a². E aí eu vou somar 5ab com um termo semelhante, que aqui nesse caso é o menos 3ab. O 3b, a gente vê que ele está sozinho, não tem nenhum termo semelhante, então ele se mantém. E aí, números sem variáveis a gente também consegue unir. Então, vamos fazer aqui, ó, menos 3 mais menos 8, menos 11. E na subtração, da mesma forma, somente variáveis iguais podem ser subtraídas. A gente vai subtrair os coeficientes e manter as variáveis. São as mesmas expressões do exemplo 4, só que agora a gente está fazendo a subtração. Nesse caso, quando a gente for tirar dos parênteses os termos, a gente vai fazer a multiplicação do sinal. Então, vai ficar menos 2a² mais 3ab menos 3b mais 8. E aí a gente vai unir os termos semelhantes da mesma forma como no exemplo 4. Na multiplicação, variáveis diferentes podem ser multiplicadas sim. Então, a gente vai multiplicar os coeficientes e manter as variáveis. Aqui no exemplo 6, a gente tem duas expressões sendo multiplicadas. A gente vai distribuir as multiplicações entre os termos. Então, 2xy vezes 3y, 2xy vezes 5x, mais 4x vezes 3y, mais 4x vezes 5x, mais menos 3 vezes 3y, mais menos 3 vezes 5x. Ok, agora eu vou resolver essas multiplicações. Então, 2 vezes 3, 6, x se mantém, y vezes y ao quadrado. E aí a gente resolve para todos os termos, e aqui a gente consegue perceber que não temos termos semelhantes para a gente somar. Então, a gente termina a operação nesse momento. A propriedade distributiva é quando a gente tem um coeficiente, ou seja, um número, multiplicando uma expressão. Então, a gente vai fazer a distribuição. Aqui nesse caso, do exemplo 7, a gente tem o 3 multiplicando x mais 7. Então, 3 vezes x mais 3 vezes 7. 3 vezes x mais 3 vezes 7 é igual a 3x mais 21. Ok, agora terminado a parte teórica, eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem. No exercício 1, ele pede para vocês simplificar as expressões, então vocês vão realizar a distribuição, depois vocês vão unir os termos semelhantes.
E no exemplo 2, da mesma forma, vocês vão simplificar as expressões. Vocês vão verificar quais são os termos semelhantes e vão somar ou subtrair, né? Para todas as alternativas. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato com a gente se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão para o canal e espero vocês na próxima aula. Até mais!